Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje eu trago um tema bem diferente do que temos trabalhado aqui. Eu fui convidada para falar esse final de semana sobre Chico Xavier e o tema que eles me pediram, o título era assim, do Cisco ao Francisco. E eu fiquei, para preparar essa palestra, tendo muita dificuldade. Eu comecei a pensar e pensei por muitos dias qual seria a abordagem que eu daria para esse título, do Cisco ao Francisco, porque o Chico se dizia um cisco. Então, estava bem claro para mim que esse nome Cisco se referia à humildade de Chico Xavier, né? E eu pensei, será que é isso que eles querem? E eu fiquei pensando, será que o nosso querido médium nasceu um cisco e chegou a Francisco? Ou foi o contrário? Ele nasce Francisco e à medida que vai crescendo a sua estatura espiritual, ele se percebe um cisco. O que realmente teria acontecido? Nesse caso, se ele nasce um cisco, se ele nasce Francisco e depois, ao se engrandecer, ele se percebe pequeno e se percebe um cisco, o título da palestra teria que ser de Francisco ao Cisco. E eu, sem conseguir saber o que realmente a pessoa queria, eu telefonei para o anfitrião e falei, o que vocês querem? O que você quer que eu fale? Ele falou, eu queria que você falasse da trajetória do Chico, de como ele nunca desanimou do trabalho diante das dificuldades, do exemplo que ele deixou para todos nós, disso que eu queria que você falasse. E eu pensei, então o título não era esse, mas tudo bem. Aquela coisa de redação do Enem, se você não fizer dentro do tema, você tá com 0, né? E eu tentando ficar dentro do tema. E ao final da conversa, o anfitrião me disse, se você preferir, você pode inverter o título. Você pode fazer de Francisco a Cisco. Mas eu não fiquei muito satisfeita e preparei, então, a palestra em torno da humildade de Chico Xavier, o exemplo que ele deixou. Mas eu continuei intrigada com o nome Francisco. Seria esse realmente o significado? Ele seria um cisco, pelo nome dele ele seria um cisco. Ao renascer, então, ele recebe esse imponente, a internet chama o nome Francisco de belo e imponente nome masculino, um dos mais populares no nosso país e também em outros países da América Latina. A internet fala então de um lindo e imponente nome, Francisco. Tá bem, a gente renasce então aqui e nós já sabemos que a cada renascimento é a mesma alma, mas a personalidade muda de uma existência para outra, porque a personalidade vai estar relacionada com a genética que recebe, com o meio que foi criado, a cultura do ambiente, a educação que ele recebe, tudo isso então vai moldar a personalidade. Ter ou não valores morais e por aí afora. Inclusive, também o nome que a pessoa recebe. A gente recebe um nome. E o meu pai, deve ter aprendido com Chico isso, meu pai dizia assim, ele teve 60 e tantos netos, né? Então ele falava assim, olha, vocês escolhem às vezes o nome da criança antes dela nascer. É natural. Mas quando a criança nascer, vocês olhem para o rostinho que está ali na sua frente para ver se o nome encaixou, se o nome combina com aquela carinha que você está vendo aí na sua frente, se tem alguma coisa a ver com o nome escolhido. E é engraçado, alguma coisa muito engraçada, porque para minha filha, por exemplo, eu tinha um nome. E quando ela nasceu, eu não lembrava disso, mas eu olhei e não achei que ela tinha aquele nome. Luísa, que era o nome da minha mãe. Aí eu troquei para Mariana. Não sei por que troquei, nunca tive nenhuma revelação nesse sentido, mas quando eu olhei o rostinho dela, eu não achei que ela chamava Luísa. E isso significa que o espírito, quando vem para a Terra, muitas das vezes ele traz um nome. Igual um rapaz que eu conheci que tinha um nome muito diferente, muito estranho,
E eu falei, seu nome é diferente. Ele falou, foi o raio do meu irmão mais velho que me deu esse nome. Ele tinha 4 anos quando eu nasci, e ele falou com meu pai que eu ia chamar esse nome. E eles puseram. E a gente já viu isso, não é? O filho mais velho escolhe o nome do irmãozinho, porque o espírito que está chegando acha mais fácil, às vezes, influenciar uma criança do que influenciar pai e mãe com cabeça já feita para aquele nome. Então, muitas das vezes as crianças sugerem e os pais aceitam, né? E nomeia o espírito que chega com aquele nome. Então, o nome, pelo que a gente pode perceber, ele pode influenciar as características e alguns acontecimentos da vida. Mas a questão que a doutrina espírita nos leva a pensar seria o espírito que influencia o nome que ele tem, ou o nome que ele tem que vai influenciar as características que ele vai assumir na personalidade dessa existência, sobre o jugo desse nome. Porque às vezes o nome pode significar o compromisso de uma vida. E eu me alertei para o assunto um dia que do nada, eu já contei isso aqui, Chico Xavier com o dedo em riste para mim, quase no meu nariz, falou, olha o que você vai fazer com o seu nome. Ele significa coisas do céu. Então ele me chamava a atenção para esse compromisso de estudo com a espiritualidade, com o desenvolvimento da espiritualidade de um modo geral. Então, já que ele, Chico, me fala do significado do meu nome, eu me vi no direito de procurar o significado do nome dele. E fui para a internet e lembrando dos meus estudos sobre numerologia, que eu fiz na década de 90 com uma doutora em física na Universidade Federal, durante 4 meses e 12 livros do assunto, eu estudei numerologia e fiquei encantada. Os meus filhos haviam feito o mapa astral para ver a profissão que eles iam escolher no vestibular. Vários pais comentaram comigo, professores, que era uma excelente ferramenta para ver a vocação. Os meninos haviam tido na escola várias palestras sobre qual a profissão eles escolheriam, né? E o mapa astral surgiria ali como uma ferramenta de acréscimo à escolha profissional deles. E eu fiquei encantada com as revelações que essa doutora em física fez para os meus filhos. Inclusive premonições que vieram a acontecer muitos anos depois. E foi aquilo que me despertou para estudar. E eu disse para essa doutora, enquanto ela falava para os meus filhos, você tem mediunidade? Porque parecia uma vidente ali falando as coisas. Ela falou, nem sei o que é isso. Quer dizer, ela quis realmente ficar na base da ciência. E eu comecei a fazer o curso. Com 4 meses eu já sabia fazer mapa astral de um monte de gente. E era uma festa. Todo lugar que eu chegava, as pessoas vinham, as colegas da minha filha vinham, faz o meu. E depois de 4 meses eu abandonei o estudo dessa ciência, porque eu percebi a riqueza dessa ciência e o tanto que ela me absorveria sem que eu tivesse o tempo para estudar numerologia, astrologia e etc., cabala e estudar a doutrina espírita. Então eu tive que optar, abandonei totalmente os estudos, dei os livros para os outros e pelos desafios e sofrimentos que a vida me apresentou, eu não tenho hoje a menor dúvida de que fiz a escolha certa pelo Evangelho. Porque nenhuma ciência, por mais interessante que seja, me daria os recursos de aceitação, de resignação, de superação que o Evangelho me deu. Então, não tenho a menor dúvida de que fiz o certo ao escolher estudar a doutrina, a ciência espírita, do que a ciência dos números, né? Mas hoje eu trago aqui um recortezinho sobre esse tema. Alguns dizem, então, que a numerologia é uma ciência que foi criada pelos gregos há 23 séculos.
Mas outros autores já dizem que veio lá da cabala dos judeus, né, dos caldeus, há 40 séculos. Então é uma ciência realmente muito antiga. E é um método, né, sistematizado da cabala de origem judaica, mas que veio com 40 séculos atrás, mas que veio a ser estudada pelos cristãos, pelos filósofos e pelos místicos. A partir do século XIX e XX se vulgariza mais, porque antes estava dentro das ciências ocultas, né? O ocultismo, que era um conhecimento que não era dado a todas as pessoas, era só para alguns iniciados, né? Então, nos séculos XIX e XX, esse estudo se espalha entre cristãos e místicos de um modo geral, e há poucas décadas atrás a gente viu aí as pessoas fazendo mapa e mudando o nome. Vocês lembram disso? Jorge Ben, ele virou Jorge Benjor, porque pelas contas o nome Benjor seria mais propício para ele do que o Ben. A Sandra Sá, vocês lembram Sandra Sá? Ela passa a chamar Sandra de Sá, porque ela percebe também que a simbologia que trazia o Sandra Sá só não teria o sucesso, as coisas que ela gostaria. Mas isso é pura ilusão. Trocar um nome simplesmente você consegue modificar tudo que você precisa na sua vida? Isso pode funcionar como uma muleta, um impulso, um incentivo, mas que realmente vai mudar a vida da pessoa ela trocar o nome, eu não acredito e acho que ninguém, ou poucas pessoas. Pitágoras, o grande matemático e filósofo Pitágoras, foi o primeiro grande idealizador da importância dos números. E ele dizia que todo número, que os números de um modo geral, eles encerram uma essência única de todas as coisas que a gente pode perceber pelos órgãos dos sentidos. E os quânticos dizem que o universo é todo matemático. Também tentei estudar física quântica, mas isso aí eu não resisti mais do que 2 meses, não, porque realmente chegou num ponto, eu tinha um professor particular, ele falou comigo, desiste, minha filha, sua cabeça não dá. Como também quando eu tentei aprender violão, o cara falou, anda de bicicleta, é mais fácil. Você não vai dar conta de aprender isso. Tem coisas que a gente não dá conta de aprender ou não se esforça, né? O tanto que deveria, que necessitaria. Então, os quânticos dizem que o universo é todo matemático. Todo. Tem estudos e mais estudos sobre isso. A Bíblia é recheada da simbologia dos números. Os 70 vezes 7, os 40 anos de Moisés. Cada número não significa exatamente a quantidade que ele tem, mas uma simbologia, uma verdade que ele carrega. E segundo os quânticos, Deus foi o maior matemático que já existiu, porque o universo todo pode ser representado por números. Tudo que acontece no universo pode ser representado por números. Então, a numerologia, que é o estudo dos números, né? Ele sai então da seara do ocultismo e todo mundo começa então a perceber que para ter noções disso, bastaria atribuir a cada letra do alfabeto o seu numeral correspondente. Então, sendo o número Célia, daria um total, vamos supor, de 11, porque o A tem um valor 1, o B tem valor 2, o C tem valor 3 e por aí afora. Então, a numerologia é um estudo que mostra para a pessoa o que ela veio fazer nessa vida. Olha que coisa interessante, o nome da pessoa define a missão da alma dela para aquela existência. O que motiva essa alma? Como que os outros enxergam você? No seu nome tem como é que as pessoas, qual a imagem que você está passando. E tem também o que você deve fazer para cumprir a sua missão de vida, desta existência, e o que você tem que fazer para ser feliz.
quais são os maiores desafios. Tudo isso está no seu nome, tudo isso um bom mapa astral mostra. Também pelo estudo do nome é possível saber as lições kármicas que você tem que aprender. O que você tem que aprender? Quais são os desafios que você trouxe para essa existência? Quais são os limites? Quais são os empecilhos que você tem para conquistar os seus objetivos e evoluir? Tudo isso está no seu nome. Então, ao tomar conhecimento das revelações, das indicações fornecidas pelos números no nosso mapa astral pessoal, você tem uma enorme fonte de conhecimento real de si mesmo, das suas oportunidades, dos seus talentos e das suas potencialidades. Tudo isso é possível alguém desvendar para você. Então, o mapa astral das pessoas funciona como um guia que faz as previsões de qual caminho você vai trilhar para atingir os seus objetivos. Também mostra a sua personalidade como é, o seu caráter e a sorte ou o azar que seu nome traz. Isso aí começa a complicar um pouquinho. Então, o mapa astral numerológico baseado na cabala, né, dos judeus, de uma pessoa, ainda consegue mostrar o que ela foi nas vidas passadas, os erros que ela cometeu, o que ela precisa fazer para reverter esse karma, quais são os seus dias favoráveis para determinadas atitudes, quais são as cores favoráveis que te ajudam ou te atrapalham, te limitam, quais são as atividades profissionais que mais combinam com você nessa existência e também o tipo de pessoa com as quais vai ficar fácil você se harmonizar na sua vida em sociedade. As pessoas que vão ser seus sócios, seus amigos, seus colegas de trabalho, etc. E o grande problema disso tudo é que, para cair na superstição, na ilusão, em informações vazias de qualquer realidade, era um problema muito sério. Vocês viram tudo que um nome pode revelar. Tudo que você foi, tudo que você já fez, o karma que você traz. É o sonho dourado de todo mundo. Quando a doutrina espírita vem nos ensinar sobre o véu do esquecimento como sendo uma bênção do recomeço. Mas muita gente não concorda com a importância do véu do esquecimento, que é aquele véu que cobre esta realidade que o seu nome, pela numerologia, pode desvendar. Porque a numerologia ainda vai falar das energias, né, que giram em torno do seu nome, tanto na sua vida pessoal como na sua escolha profissional, no caminho, uma relação tempo e espaço muito complicada até para a gente entender. Isso é numerologia. Vocês estão encantados? Já sabiam que era desse jeito? Alguém já chegou a fazer um mapa astral aí? Fez? Então, eu fui buscar, isso é a numerologia por si só, mas eu fui buscar dentro da doutrina, que é realmente a base de todos os nossos estudos e as nossas crenças, é realmente a fonte que nós confiamos, né? Porque é a nossa escola. Então eu fui buscar numerologia e espiritismo. E lá diz que então, sim, a numerologia é um conjunto de regras, nomes, normas e combinações criadas aí ao longo dos séculos por muitos sábios e permitem, por meio dessas relações numéricas bem definidas, reconhecer o que aquele nome encerra. Isso a doutrina espírita concorda. Através de cálculos
é possível, então, observar as relações numéricas e definir aí o que o nome da pessoa encerra, quais são os fatores de boa sorte ou de azar ou de infortúnio que aquele nome traz. E no ocultismo, a numerologia é o estudo e significado dos números e sua influência no caráter e no destino das pessoas. Vocês estão percebendo? A numerologia seria, então, aquilo que vai desvendar o destino e o caráter que a gente trouxe. A doutrina concorda com isso. Mas acontece que tudo isso é questionável. Por que isso é questionável? Porque quando a gente começa a estudar essas questões do mapa astral, existem 50 itens, por exemplo, no mínimo, a serem avaliados. E é pela extrema experiência que você vai pegar de 10 características do numeral 3, qual que é para aquela pessoa. E dentro daquelas características do numeral 3 para aquela pessoa, vai ser dependendo dos outros aspectos, dos outros números que aparecem em outras datas de nascimento, horário de nascimento, zênite, o fundo do céu, toda a conjunção astral. Então é muito difícil. As pessoas querem ganhar dinheiro com isso e falam, vem cá, eu vou fazer seu mapa astral. E não conseguem ter a competência de dar realmente o que tudo isso significa. Não é qualquer pessoa que vai conseguir casar todos os dados e todas as nuances para ver o que isso significa. Então, em 1868, Allan Kardec escreve na Revista Espírita sobre numerologia. E ele já começa confessando que ele não possuía opinião a respeito. Ele chamava a numerologia de concordância dos números. E ele dizia que não podia ser uma ciência isso. Lá em 1868, Kardec dizia que ele não considerava a numerologia uma ciência porque não possuía nos estudos da numerologia número suficiente de fatos que demonstrassem, que dessem uma comprovação científica daquelas verdades. E que o que ele percebia de um modo geral, e talvez vocês já tenham percebido aqui também, que isso tudo que você vai pegar o seu mapa astral e olhar, você vai ver que está ali totalmente cerceado o seu livre-arbítrio, está ali de uma maneira muito contundente um determinismo, um destino traçadíssimo do qual você não escapa. E é muito complicado a pessoa achar que toda a vida dela está presa a um determinismo do seu nome, ao determinismo do seu mapa astral, ao determinismo do magnetismo, do campo magnético quando você renasceu. Por quê? Por que Kardec, então, não concordava, não abraçou essa ciência? Ele transcreve uma mensagem que veio quando ele pesquisava este assunto da numerologia. Ele transcreve uma mensagem de um grupo de médiuns muito sérios, muito estudiosos, e os espíritos disseram que certamente no conjunto dos fenômenos morais, como nos fenômenos físicos, quer dizer, uma doença ou um caráter, né? Que as relações baseadas em números e que a lei determinava a concordância de determinadas datas, que isso era verdade, mas que isso só seria revelado realmente a todas as pessoas no futuro. Então, quer dizer, a humanidade daquela época de 1868 não estava preparada para as revelações que a numerologia poderia trazer
e muito menos você escutar a sua história e muito menos alguém saber te falar dessa história de uma forma realmente correta. E Kardec diz que a natureza realmente não tem capricho, não tem acaso, que marcha com uma precisão impressionante, com uma segurança impressionante, e tudo leva a crer que isto pode ser representado, sim, em números. Mas Kardec fala sobre o inconveniente de essa ciência chegar às pessoas e se vulgarizar, porque seria uma crença que em mãos ignorantes poderia degenerar em abuso e práticas supersticiosas. E foi realmente o que a gente viu acontecer. Temos a informação de que os astros influenciam na nossa vida e as pessoas vulgarizam isso num horóscopo de jornal, por exemplo, que não tem nada a ver. E tem gente que não sai de casa sem antes ver o horóscopo do dia. Aquela dependência e se amarra dentro daquela história. Eu conheço uma pessoa que está sempre consultando um numerólogo e fala: agora eu entrei no meu inferno astral. Ele vai demorar 40 dias. Estou no inferno astral. Ele se fecha ali. Porque os astros estão dizendo isso, isso e isso. Então imagina que loucura que seria a vida de uma pessoa, ela se deixar conduzir por superstições e por crenças. Então Kardec ainda vai mais adiante dizendo que quando ele analisou a ocorrência das mortes por faixa etária, ele descobre que não existiu acaso nem eventualidade em nenhuma morte, que estava realmente ali, no astro, estava lá, estava no número, estava assim, que o acaso realmente não existia, mas que tudo sim estava regido por leis numéricas. Kardec afirma isso, mas pela mesma razão, nada haveria de absolutamente impossível que o conjunto de fatos de ordem moral e metafísica fosse igualmente subordinado a uma lei. Então os fatos nada prova que os fatos estariam subordinados a uma lei, porque são totalmente desconhecidos para nós, de difícil acesso, essa subordinação. Por isso, não era o momento, e não é até hoje, o momento de assumirmos como uma verdade absoluta o mapa astral, por falta de competência. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala disso, ele fala de astrologia, do simbolismo do nome, da influência dos objetos, da cartomancia, e ele fala disso nas questões, a partir das questões 130, mas mais especificamente nas questões 140 a 145 do livro O Consolador. É impressionante a sabedoria de Emmanuel nesse livro, e nós todos temos que tê-lo na cabeceira, porque ele aborda vários assuntos muito interessantes. E Emmanuel diz que ele procura encaminhar o nosso pensamento para o devido respeito aos símbolos que a sociedade aceita como verdade, ou seja, a essa questão da numerologia. Sem, contudo, devemos nos deixar influenciar muito por isso, pelo que vem aí de fora para nós. Emmanuel afirma que as afirmações astrológicas têm razão de ser, que o campo magnético influencia na formação do nosso corpo, nas doenças que a gente vai ter, ou na saúde, por exemplo, mas que nós não podemos esquecer dos esforços na luta do dia a dia. E ele afirma que ele, Emmanuel, preferia enfocar
todas as revelações que ele trazia para a importância do esforço pessoal na resolução dos problemas que dizem respeito à nossa evolução. Porque se a gente, ele fala, vamos supor que você nasceu num dia nefasto para você, vamos supor que o seu nome traz uma energia negativa para você, que isso deve ser motivo não da gente aceitar aquilo como um destino fixado, mas para a gente se aplicar cada vez mais para vencer os desafios que então a gente terá devido a essas situações. Emmanuel diz que ele prefere trabalhar então realmente em cima do Evangelho de Jesus, que nos mostra que somos seres em constante evolução e que o nosso destino não está assim tão pré-fixado conforme o mapa astral pode nos mostrar. Então, o que tem o nome a ver com a nossa personalidade? Há influências, então, espirituais entre o ser humano e o seu nome? Emmanuel fala que há uma simbologia sagrada em toda palavra e em todo número. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. É o que a gente estava tentando explicar aqui, a quantidade de nuances, a quantidade de aspectos que envolve definir uma pessoa pelos seus números, né? Então, Emmanuel fala que é fato que essas influências existem, mas que são tantas as considerações que o trabalho dele, Emmanuel, não era com este objetivo, e sim no objetivo do esforço de cada dia, onde cada pessoa deveria saber que recebe as influências a que fez jus. Então, vamos supor que você chama Mara, que significa amarga. Então, você é uma pessoa que traz uma amargura. E Emmanuel diz o seguinte: nada significa que você não vai se esforçar para adocicar a sua vida, para dar leveza à sua vida. Que é possível. A gente renasce não é para continuar amargo, é para aprender a se enternecer, a se deixar levar pelo otimismo, pela esperança. Então é isso que Emmanuel diz, que compete a cada um de nós renovar os valores que o nosso nome encerra, para poder realizar o que nós podemos realizar, porque há sim um determinismo em nossas vidas, que é o determinismo divino, e ele é sempre para o bem, que nós procurando esse bem, a gente ali estaria protegido do azar que o nosso nome pode trazer, das dificuldades que a conjunção astral pode fazer, e a gente chega à conclusão pelos estudos que, vamos supor, eu não lembro mais as características gerais de cada signo, mas vamos supor que o touro seja uma pessoa, vamos supor que umas pessoas que nascem sob o signo de touro seja arrogante, orgulhosa, prepotente, vamos supor. Então, nada significa que a pessoa vá continuar assim. E ela não nasceu sob o signo de touro e ficou assim. O espírito dela já era assim e foi atraído para aquela conjunção astral por afinidade na hora que nasceu. Percebem a diferença? Então, não é o signo de touro que me fez ser arrogante. Eu que era arrogante fui atraída para aquela conjunção astral no momento da minha concepção, no momento do meu nascimento. E isso é uma verdade muito intrigante, né? Então, Kardec fala que opiniões isoladas, né, a respeito dessa concordância dos números poderia conduzir a análises totalmente inadequadas e poderia fugir totalmente ao objetivo que nós devemos ter nas nossas cogitações espirituais. Quer dizer, o nosso objetivo é nos olhar, nos conhecer
e tentar modificar e tentar crescer, porque isso é possível. E Kardec diz que os números, assim, têm as vibrações, tem toda uma mística em torno disso, mas que nós devemos convir diante da necessidade da nossa evolução, que por mais que essa ciência seja uma ciência muito sábia, que ele preferia ficar com Cristo, parafraseando Cristo, que dizia que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Cristo disse isso, né? E ele fala que os números foram feitos para os homens e não os homens foram criados pelos números. Quer dizer, a nossa condução da nossa vida sempre estará conosco. Depois ele tece sobre esse tema comentários muito importantes e muito interessantes a respeito do determinismo que existe na nossa vida, até que ponto isto realmente a gente está atrelado a ele, e do livre-arbítrio, que sempre vamos também considerar uma enorme realidade, onde o Emmanuel nos ensina aqui, e Kardec também, sobre a importância de nós entendermos que há um determinismo divino e um determinismo humano. O determinismo divino que tem na nossa vida, e vamos entender como determinismo, o destino traçado, né? Tá ali, o maktub vai acontecer, né? Tem um determinismo divino que tudo na nossa vida vai correr para o bem. E o determinismo humano, o destino traçado humano, é o que nós traçamos para nós, com as nossas atitudes. E que há sim, mas dentro dele a gente vai ter sempre uma liberdade de ação, apesar de estarmos atrelados ao nosso próprio passado. Eu pretendo, então, trazer alguns estudos sobre fatalidade, sobre destino traçado e pressentimento, que Geraldo intuitivamente já trouxe para hoje. É sua palavra, querido. Meus irmãos, muito boa noite a todos. A doutrina espírita, cada vez mais que a gente estuda, ela se torna mais fascinante. Quando a gente vê como que tudo vai sempre de forma